esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio! Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Esse é um questionamento que também nós, hoje, em 2024, precisamos fazer. Digo isso porque, meus filhos, vocês não sabem da missa metade daquilo que a gente escuta nos dias após esta missa. Eu não fico cavucando redes sociais, mas tem gente que é perita em fazer isso e faz questão de me mandar alguns prints de comentários de gente que se diz cristã, mas não acredita que Jesus é Deus feito homem. Isso é triste, significa que a antiga heresia do arianismo continua viva e tem os seus adeptos. Isso é triste. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? No livro de Jó, nossa primeira leitura de hoje, nós já vimos o capítulo 38, que é quase no finalzinho do livro. É quando, depois de Jó ter procurado entender por que ele, tendo sempre feito o que é justo, estava sofrendo. E pergunta, no momento de um desabafo, se Deus havia esquecido dele. Quem fechou o mar com portas? Quem colocou limites à sua arrogância? Se Deus sabe dos pormenores da sua criação, como não saberia também da vida dos seus filhos, a quem Ele ama mais do que amaria as coisas? Conseguem imaginar? A mensagem desse domingo não é muito complicada de se entender. A barca, o mar, a tempestade. Sabemos que na Bíblia o mar é símbolo do mal, do terror, do caos. E a igreja foi comparada por várias vezes com uma barca que anda sobre mar agitado. A tempestade é símbolo de toda tribulação, de toda perseguição, toda força em contrário. A barca também, além de ser entendida como a igreja, pode ser entendida qual cada um de nós individualmente, enquanto passando nesse mundo, com auxílio da graça de Deus, precisa combater o mal, combater o maligno, resistir às tentações, promover o bem. Querendo ou não, tem certas tribulações que vão acontecer a gente querendo ou não. Nós já falamos aqui sobre o famoso mistério da iniquidade,
que ele vem à tona quando, pelo simples fato de você ser verdadeiro, incomodar quem é falso. Pelo fato de você ser honesto, incomodar quem é ladrão. Pelo fato de que você seja decente, acompanhar quem é sem vergonha. Atrapalhar ou incomodar, melhor dizendo, acompanhar. Eu já estou variando do juízo. Vejam bem, o mistério da iniquidade vai aparecer. Se realmente amarmos e fizermos o bem, vamos incomodar aqueles que não têm costume de amar e aqueles que têm o costume de fazer o mal. Não tem como a gente escapar disso. A própria cruz de Nosso Senhor é um exemplo de que Deus, na nossa carne, teve que também enfrentar esse mistério de iniquidade. Nós não vamos escapar disso. Porém, nunca é demais recordar que no meio da tribulação nós não estamos sozinhos, embora em alguns momentos dê aquela impressão da ausência de Deus, do silêncio de Deus. Muitas vezes temos ainda uma mentalidade mais pagã do que cristã, porque esperamos que Deus seja o mágico, que com um toque de uma varinha resolva tudo. E não é assim que nosso Deus se apresenta e se dá a conhecer. Ele sempre está conosco. Claro que em tudo quanto é situação, Ele espera o nosso empenho. Mas não é um empenho como quem está fazendo tudo sozinho. É um empenho daquela pessoa que, tendo aprendido dele, sabe que no final das contas a vitória é dele e não das forças em contrário. Porque Jesus repreendeu os apóstolos por sua falta de fé? Não foi por ter perdido a ajuda. Sempre devemos pedir ajuda quando a coisa aperta. Senhor, me ajude. Senhor, não permita que eu caia. O erro dos apóstolos foi duvidar de que nosso Senhor, de fato, tinha para com eles um bem-querer. Eles duvidaram do amor, eles duvidaram do poder, eles duvidaram daquela presença eficaz. Senhor, nós estamos perecendo e tu não te importas? Esse tu não te importas, esse questionamento é a dúvida. É como se a gente duvidasse mesmo de que Deus nos ama, de que olha para nós com atenção e que nos acompanha em todos os momentos. Duvidar do amor de Deus é um daqueles pecados que muitas vezes as pessoas cometem e nunca confessam. Raramente as pessoas, claro, não aqui, em outros lugares, raramente as pessoas confessam pecado contra o primeiro mandamento. Não é? Não confiar no amor dele. Nós não temos o direito disso. Quando a gente tem diante dos olhos Jesus crucificado, como ainda duvidar que Deus nos ama? Só uma pessoa muito tapada e sem inteligência chegaria a essa conclusão. Então, no momento da nossa tribulação, como o apóstolo São Paulo, digamos, completo na minha carne o que falta, as dores de Cristo na cruz. No momento da tribulação, a gente possa lembrar em quem a gente pôs a confiança. Eu sei em quem acreditei. Eu sei em quem pus a minha esperança. E é este amor que me impulsiona a enfrentar tudo e a sofrer tudo, se for o caso. Aí você vai entender porque na liturgia de hoje se encaixou justamente esse trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. O amor de Cristo, aqui está engraçado, tá? A tradução está: o amor de Cristo nos pressiona. Eu não sei se a palavra pressiona seria a mais adequada para transmitir o que de fato está no original. Caritas Christi urget nos. Urget não é apenas pressionar. É como se dissesse também, nos impulsiona, nos dá um impulso, nos dá vigor. O amor de Cristo nos impulsiona.
O amor de Cristo por nós, para começo de conversa, por isso que nunca devemos esquecer do crucificado. O próprio São Paulo apóstolo vai dizer isso em diversas vezes, quando tentou usar os termos de sabedoria grega e não conseguiu tantas conversões, e disse: daqui adiante eu vou pregar Cristo e Cristo crucificado. Porque a única forma de mostrar de fato que Deus nos ama é mostrar a que ponto Deus foi neste amor. E Ele foi ao ponto de dar a vida numa cruz. Então este amor de Cristo por nós nos impulsiona, nos dá vigor, nos dá força. E o amor de Cristo nos impulsiona, em que sentido? O amor que temos por Ele. Quando nos sentimos amados, é natural que nos nasça no coração o desejo de estar à altura deste amor e corresponder a este amor. Quem já namorou aqui ou quem namora sabe disso. Você não quis estar à altura do interesse que o outro demonstrou em você? Já falei em outras ocasiões. Tem gente que pela primeira vez se sentiu amado, se deu conta que estava sujo, feito um bode velho, fedendo, e começou a tomar banho. Eu me lembro de alguém contando uma certa vez como é que foi as primeiras vezes que se conheceram, numa festa, no forró de São João. Um estava de um lado e o outro estava lá do outro. Aí, de repente, ele olhou para aquela menina bonita, ficou olhando, ela olhou, baixou a cabeça, fez um sorriso. Aí, daqui a pouco, ele provocou. Psiu. Aí, ela olhou meio assim, envergonhada, e fez assim, como se dissesse, vem. Aí, ele ia já dando o primeiro passo, quando sentiu a própria nhaca. Percebeu que não tinha feito barba, percebeu que o cabelo estava desajeitado, percebeu que as unhas estavam tudo preta. Aí inventou que tinha um compromisso e fez assim. Já sabe, né? Hoje não dá, tenho outra coisa a fazer agora, tenho que correr, estou no meu horário. Amanhã pode ser aqui? Aí ela fez... No outro dia, ele foi para o salão, passou 1h30 com as mãos de molho para limpar as unhas sujas, cortou direitinho, fez uma limpeza, fez uma caprichada no corte do cabelo, estava de cara lisa, botou uma roupa limpa, bem passada e cheirosa, e ele estava lá. Não tinha o costume. Mas o fato de perceber que alguém lhe deu atenção estimulou a ele mudar de atitudes. Eu já escutei muitas histórias parecidas com essa, viu? Não é coisa inventada não, vocês não fazem ideia do que a gente escuta por aí. O amor de Cristo. Sou amado por Ele e quero estar à altura deste amor. Como Ele me amou, ao ponto de tomar para si toda a desgraça da morte numa cruz, uma morte vergonhosa e extremamente dolorida. Será que não seria capaz de enfrentar qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer adversidade também por amor a Ele? Esse é o sentido do que São Paulo está dizendo aqui. Pois julgamos que um só morreu por todos, e na morte de Cristo participamos da sua morte, para depois participar da sua glória. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. Simplesmente você olhar para outra pessoa e só pensar naquilo que seus olhos veem, e não ter diante de si alguém que é amado por nosso Senhor, que morreu por aquela pessoa também, então você não conhece a pessoa que está chegando ao seu encontro. Se você diz que ama uma pessoa e não deseja ver essa pessoa no céu, não é amor. Por isso que ele vai dizer, doravante não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se alguma vez conhecemos Cristo segundo a carne, e de fato São Paulo diz isso por experiência. Quando ele perseguia a igreja, ele chegou à conclusão humana que Cristo seria, nosso Senhor Jesus Cristo seria um traidor e estava estimulando o povo a abandonar a fé de Israel.
Isso foi o conhecimento segundo a carne que Saulo, antes de ser Paulo, tinha sobre Jesus. E se alguma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Ele teve um encontro, ele teve uma experiência espiritual que o converteu, que mudou a sua vida. O conhecimento agora é espiritual, não é carnal. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. São Paulo estava dizendo, nessa linguagem tão bonita e tão profunda, um pouco da sua experiência do encontro com o Senhor, que o converteu, que o mudou. Ele nos ama. O amor de Cristo nos impulsiona. Então, no momento da tribulação, sim, rezar, implorar, suplicar por ajuda, mas nunca duvidando de que mesmo na tribulação, Deus nunca nos deixa de amar. E é muitas vezes na tribulação que a nossa resposta de amor para com Ele é provada. Porque dizer que ama alguém quando tudo vai bem é fácil, vocês sabem disso. Agora, continuar dizendo eu te amo no momento de uma desgraça, quando a pessoa não pode me dar nada em troca, quando a pessoa de repente se envolveu numa situação extremamente complexa que qualquer um em sã consciência quereria distância daquela situação, mas você persevera, continua e não desiste do outro. Amor é por aí que a gente observa e chega à conclusão que é de verdade. O amor de Cristo nos impulsiona. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Foi o Senhor que fez o céu e a terra. Foi o Senhor que fez o mar e pôs um limite à arrogância de suas ondas. Se não for o Senhor para acalmar a tempestade, quem haverá de acalmar? Quem é este? Não é um qualquer, é Deus no meio do seu povo. Ainda terão alguns hereges que vão dizer que Jesus é Deus é demais. Herege, você está na heresia. Você está igual aos pagãos que aceitam Jesus como se fosse mais um entre tantos. Só posso lamentar. No meio da tribulação, conosco está o Senhor. Continua nos amando. Não desista de amá-lo. Porque quem perseverar no amor, quando chegar à conclusão da sua passagem nesta terra, estará no amor. E isto é o céu, meus filhos. Pensem nisso com carinho. Vivemos uma época em que o desamor aos poucos tem se espalhado bastante e as pessoas muitas vezes enchem a boca para defender as diversas faltas de amor. Tem gente que acha que para curar uma falta de amor você tem que praticar outra falta de amor, e não é assim. A gente só se redime de uma falta de amor com um ato de amor. Vocês devem estar acompanhando as discussões que têm acontecido no nosso país por esses dias, porque estavam arrumando um instrumento jurídico, porque tem certos assuntos que não são mais debatidos no Congresso Nacional. Já levam direto para o Supremo Tribunal Federal para que com uma canetada de um dos Supremos algo se imponha como lei no país. Isso é estranhíssimo, porque os juízes do Supremo Tribunal não foram eleitos pelo povo. Vocês sabem disso, não? Ou eu estou falando, sei lá, da descoberta do Brasil pela primeira vez? Existe uma tentativa, por canetadas de supremos tribunais, de impor goela abaixo no povo brasileiro alguns contravalores que não são de acordo com a maioria da população, o que pensa, o que acredita, o que deseja viver de bem. Ah, mas uma criança, uma menor foi estuprada, ela tem que levar a gravidez até o fim. Aí eu pergunto, o outro menor ou a outra menor que está no ventre tem que ser morta, tem que morrer?
Como é que você deseja matar alguém, achando que com isso vai se fazer alguém inocente, achando que com isso se vai fazer justiça ao injusto? E para piorar a situação, quem nos governa chegou a declarar, insinuando que uma criança gerada após um estupro seria um monstro. Ou vocês são inocentes e não viram a notícia da boca do próprio? Não viram, não? Olha, só 3 pessoas fez assim. Meu Deus do céu. Quem votou, põe a mão na consciência, viu? E não se confesse comigo, não. Vá com outro, porque se for comigo, vai ser uma baita de uma penitência. Estou doido para mandar alguém subir a ladeira do Bonfim, de joelhos e com uma pedra grande na cabeça. Nosso Senhor disse que o escândalo, sabe o que é escândalo? É levar o outro ao pecado, ao erro, ao mal, induzir ao mal. O escândalo é tão grave que quem cometesse deveria ter se amarrar ao pescoço com uma pedra de moinho e se lançar ao mar. Então, subir a ladeira do Bonfim de joelho com uma pedra na cabeça é o mínimo. Monstro não é uma criança que ainda não nasceu. Monstro é alguém que, com a maior cara de pau, apoia regimes de ditadura que massacram e matam o seu povo. Quem apoia, quem é cúmplice, quem é conivente com esse tipo de coisa, esse é o monstro. No meio dessas tribulações, nosso Senhor continua nos amando, apesar de nós. Supliquemos a ajuda dele, mas nunca percamos a confiança no seu amor. Certamente, se alguma coisa ainda falta, não é da parte dele para conosco, é da nossa. Que a graça nos alcance, nos transforme, nos converta e nos leve a estar à altura daquele amor que chegou a nós por primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.